Olá, o Rio TV Debate está começando e hoje vamos falar sobre idosos. A população brasileira está envelhecendo e, de acordo com dados do IBGE, até 2060 o percentual de pessoas com mais de 65 anos passará de 9,2% para 25,5%. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros será idoso. E para falar sobre esse tema tão importante, nós recebemos aqui o vereador Marcelino da Almeida, presidente da Comissão Permanente do Idoso da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o secretário municipal de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos, Felipe Michel, Luciano Gonçalves, atuário e demógrafo do IBGE, e Bruno Ottoni, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e Dados. Exatamente, né? E Dados. Então, bem-vindos, obrigada pela presença. Eu já começo aqui colocando alguns indicadores do IBGE que mostram o envelhecimento da população. Pessoas com mais de 60 anos em 2060 vão representar 32% da população. Hoje são 13%, olha só. E as crianças até 14 anos serão 15% em 2060 e hoje são 21%. Olha a diferença já de dados que temos aí. Então, Luciano, por favor, como podemos entender melhor esses dados e o que você traz de novo também aí para a gente? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, né, de vir aqui para falar de um assunto tão importante, que tem tanta relevância para a nossa sociedade, né. Esses dados, essas informações são da nossa última projeção de população que o IBGE divulgou, que foi a revisão de 2018, tá? A gente utiliza um método chamado de método das componentes demográficas, que é um método que utiliza as 3 componentes da dinâmica demográfica: mortalidade, fecundidade e migração, a partir de uma população base. Em suma, você pega essas informações, joga num liquidificador, balança bastante e espalha para frente, e aí você tem esses dados, essas informações. Na década de 50, no Brasil, as pessoas viviam em média até os 50 anos de idade ao nascer, a expectativa de vida ao nascer, e as mulheres tinham em média 6 filhos. Hoje em dia, as mulheres têm menos de 2 filhos, aqui em função dos nossos dados, 1,77 filhos, quer dizer, caiu demais essa fecundidade, como a gente fala ao longo dos anos no Brasil, e essa esperança de vida ao nascer, ela está na casa de 76, quase 77 anos. Sendo que as mulheres, elas sempre vivem mais do que os homens, tá? Essas mudanças que aconteceram no nosso país ao longo dessas 5 décadas passadas, 6 décadas passadas, né? Elas estão dentro de um fenômeno que a gente chama de transição demográfica, né? Transição, como o próprio nome já diz, é mudança, né? Mudança de um estado anterior para um estado a posteriori. Então, se no passado nascia muita gente e morria muita gente, hoje em dia nasce pouca gente e as pessoas acabam vivendo mais e mais e mais ao longo do tempo, tá? Aí entramos na longevidade, né? Isso. Que acabam indo até 90, 100 anos hoje. Justamente. Então, aí você tocou, Simone, num outro aspecto importante, que é um conceito para a gente diferenciar o que é aumento da longevidade e o que é envelhecimento da população. Tá? Tem um gráfico super importante na demografia que a gente chama de pirâmide populacional, né? É super intuitivo no passado, porque ele no passado tinha a cara de uma pirâmide. Como é que é uma pirâmide? Se a gente lembrar das pirâmides do Egito, você tem uma base muito larga, né, e um cume bem estreito, como se fosse um triângulo, né? O que significa isso em termos de população? Muita criança, muito jovem, um quantitativo menor de pessoas em idade de trabalho e um quantitativo menor ainda de idosos. Hoje em dia, se a gente olha na grande parte dos países, inclusive o desenvolvimento, os europeus, os países mais desenvolvidos nem se fala, você não tem mais essa cara de pirâmide, porque a fecundidade caiu ao longo dos anos por uma série de fatores, né, que as mulheres, os casais resolveram ter menos filhos ao longo dos anos. Ocorre um estreitamento dessa pirâmide, automaticamente menos pessoas vão entrar no mercado de trabalho, só que em contrapartida, quer dizer,
Nascendo menos gente, isso já caracteriza o envelhecimento da população, porque você pega em termos proporcionais, né? Então, por exemplo, em 2019, como você citou, nós tínhamos 21% de crianças no país, né? Pessoas de 0 a 14 anos, né? Em 2060, esse número já vai estar próximo de 15%. Então, são dados muito significativos. Eu até vou pedir para... Claro, você vai continuar dando seus dados, só vou passar aqui também para a mesa. Secretário, a gente vê essas mudanças significativas, tem que acontecer até por esses dados, e a gente já tem aí uma prova disso aqui no município com a secretaria que foi implementada agora, e o senhor está à frente dela. Fala um pouquinho da secretaria e dessas ações aí que já estão a todo vapor, né? Perfeito, Simone. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui na TV Câmara. A minha essência, eu estou como secretário de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos, mas a minha essência passa aqui pela Câmara. Pelo momento que eu tive como vereador, espero voltar. E o que eu quero dizer é que isso é muito importante. Uma cidade como o Rio de Janeiro, é uma cidade que é acolhedora da pessoa idosa, com o maior número de pessoas idosas, e não ter uma secretaria para tratar da pessoa idosa, do envelhecimento saudável, da qualidade de vida. Então, é muito importante. Hoje a gente retomou esse status de secretaria e nós temos alguns programas que são fundamentais e importantes, como o Projeto HAL, que são projetos de atividade física, de dança. Então, é muito importante em vários bairros da nossa cidade. Sabemos que nós precisamos aumentar esse número de projetos. Hoje nós temos 140 projetos na nossa cidade, precisamos sim aumentar o número de projetos. Nós temos também as casas de convivência, que são em vários pontos da nossa cidade e que nós temos um projeto para levar. Nós temos hoje o bairro de Copacabana, que é o bairro que tem o maior número de pessoas idosas da nossa cidade, mas, por incrível que pareça, o bairro que mais migra hoje pessoa idosa é ali a região de Jacarepaguá, Zona Oeste. Então, nós precisamos olhar também com carinho para essas regiões da nossa cidade, que, conforme foi colocado pelo Bruno, hoje a cidade está cada vez mais, eu não vou dizer que ela está envelhecendo, a cidade está com mais qualidade de vida para a pessoa idosa. Não é a cidade, vamos dizer, a pessoa idosa cada vez mais, o cidadão está cada vez mais buscando qualidade de vida. Em qualquer parte da cidade. No outro dia eu vi, me mandaram um coroa de 42 anos, um vovô de 42 anos. Vovô tudo bem, mas um coroa, uma pessoa idosa de 42 anos, eu me senti uma pessoa idosa. Então, cada vez mais hoje, você vê hoje 60, 65 anos, a pessoa ainda quer viver ainda até 90, seus 100 anos. Então, nós temos hoje numa casa de convivência em São Conrado, uma pessoa idosa de 100 anos, que faz lá artesanato, às vezes ainda pratica alguma atividade ali física nas suas limitações e ela não faz uso de óculos. Então, a qualidade de vida, a perspectiva de vida cada vez mais aumentou, não só na cidade como no Brasil. Vereador, temos a Comissão Permanente de Idosos aqui na Câmara. Por favor, nos fale um pouquinho das ações. Simone, é um prazer estar aqui hoje na TV Câmara. Olha, nós temos... já pratica antes até de eu ser parlamentar, porque a gente já trabalhava no serviço público desde 93, eu adotei os idosos como a minha plataforma de trabalho. Então comecei a sentir todos os problemas dos idosos, a preocupação do idoso, e eu tinha esses centros de convivências, é muito bacana, porque a pessoa tem um filho, ele cria o filho para o mundo e depois ele fica praticamente sozinho. Então, esse trabalho de convivência com as pessoas, por exemplo, nós criamos a academia, uma lei da Academia da Ginástica, porque necessitava delas ter na praça, no poder público, trabalhar com os idosos na praça, porque eles gostam de ter atividade. Então, isso para nós, o idoso hoje, essa sensibilidade que a gente tem que ter com o idoso é muito grande. Na parte da saúde. A saúde, nós temos que pensar muito bem nos idosos. Eu tenho uma pessoa amiga que é médico, e ele diz muito bem, a prevenção da doença das pessoas, se ela tiver prevenção, ela tem uma longevidade maior de vida.
Porque com a qualidade de vida, qualidade né, melhor de vida. Isso é importante. Então, esse programa do governo, a Clínica da Família, que tem esse é um programa maravilhoso. Tem que dar seguimento a esse trabalho, porque ela tem um médico na casa dela, praticamente. Esse projeto da Clínica da Família é importante, porque eles têm a parte de, vamos dizer, de ginástica, tem vários atendimentos. Vários atendimentos dentro da coisa, mas a saúde é primordial dentro dessa vida. Com certeza. Para elas terem essa continuidade, ter essa longevidade de vida. Vamos falar mais também das suas leis aqui. Agora eu vou passar aqui para o Bruno, só para a gente fechar esse primeiro bloco e aí a gente continua no outro, né, Bruno? Essa questão do mercado de trabalho, só para a gente deixar aqui no ar e voltar no próximo bloco. Temos o quê na questão do mercado de trabalho do idoso? Sim, Simone. Primeiro eu queria agradecer aí também pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tópico que é tão importante e que vai se tornar cada vez mais importante para a sociedade brasileira ao longo dos próximos anos. Como já bem disse o Luciano, a gente está envelhecendo e está envelhecendo muito rapidamente. Então, trazer um pouquinho para a minha área de pesquisa, né, que é a área do mercado de trabalho, eu acho que é muito interessante essas iniciativas que estão sendo realizadas para, quer dizer, ajudar, né, a melhorar a vida do idoso na cidade do Rio de Janeiro. Essas iniciativas são muito importantes. Por quê? Porque a gente, quando a gente olha para o mercado de trabalho, uma das coisas que a gente observa é que a taxa de participação do idoso no mercado de trabalho ela é muito mais baixa do que dos adultos, né? Então, por exemplo, enquanto um adulto brasileiro, mais ou menos 70% dos adultos participam do mercado de trabalho ativamente, hoje os idosos estão em uma faixa de 30% a 40%, né? Isso, do ponto de vista de crescimento econômico, de geração de riqueza para a nossa cidade, é muito importante, porque se a gente consegue fazer com que esse idoso hoje, que está com... Tem mais experiência, né? Tem muito mais experiência no caso. Muito mais experiência que ele acumulou ao longo da vida no mercado de trabalho. E hoje, como a gente tem uma maior qualidade de vida do idoso, o idoso chega a essa idade podendo desempenhar melhor funções, né, diferentes funções na sociedade, é importante que a gente aproveite esse idoso. Então, esse tipo de iniciativa da cidade do Rio de Janeiro é importante. Por exemplo, o Japão é um grande exemplo para o mundo nesse sentido. Bruno, que o Japão... me desculpa, vou te interromper. Tá. Vamos voltar falando aí da iniciativa do Japão, que pode servir aqui para a gente também no Brasil e no Rio de Janeiro. Nós já voltamos. Obrigado. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o Rio TV Debate de hoje falando sobre idosos. Não saia daí. Até já. Estamos de volta com o Rio TV Debate de hoje falando sobre idosos. Eu retomo aqui a nossa fala com o Bruno na questão do mercado de trabalho para os idosos. Bruno, você ia dar um exemplo do Japão. Sim. Pode falar aí para a gente. Sim, o Japão é um país que, na verdade, retomando aqui, né, a conversa, ele liderou esse processo, foi um dos primeiros países a envelhecer no mundo, né, e, portanto, teve que rapidamente lidar com essa questão, né? Quer dizer, as pessoas estão envelhecendo, isso pode gerar um problema econômico, porque se as pessoas param de trabalhar, você vai tender a reduzir geração de riqueza, você vai deixar de aproveitar aquela mão de obra. Então, eles tomaram várias medidas para tentar ajudar a inserir esses idosos no mercado de trabalho. Dentre elas é isso, você precisa criar um ambiente de trabalho que é mais adequado ao idoso. Você precisa incentivar o idoso a migrar. Às vezes, o idoso, quando era mais jovem, trabalhava na construção civil. De repente, na construção civil, esse indivíduo não vai conseguir mais trabalhar. Para outro mercado de trabalho, né? Então, gerar um processo de realocação desses indivíduos para outras atividades na quais eles possam se alocar. Então, quer dizer, eu acho que é importante, eu acho que essas medidas são importantes e vão ser, principalmente dado o envelhecimento pelo qual o Brasil está passando, a cidade do Rio de Janeiro está passando, vão ser ainda mais importantes no futuro. Secretário, o que temos então aí nessa área do envelhecimento saudável? Essa questão da empregabilidade é uma questão que eu venho falando muito, assim que eu assumi a secretaria, antes até de entrada num projeto para um percentual para empregos para acima de 60 anos. E em semana passada eu tive uma reunião com o Roberto Medina, do Rock in Rio, e falei com ele isso. E ele comprou essa ideia e falou que vai ver qual o percentual que ele já coloca no Rock in Rio. Porque nós precisamos cada vez mais incentivar a empregabilidade. Inclusive, o prefeito Marcelo Crivella fez uma reunião com os empresários do setor do supermercado e já conseguiu 1.500 vagas para pessoa idosa, pessoa acima de 60 anos. Essa questão do Rock in Rio, nós criamos uma campanha dentro da secretaria, a Operação Direito da Pessoa Idosa. A pessoa idosa tem direitos e que às vezes não usufrui, como a questão que a gente tem hoje, a questão das vagas todas preferenciais nos ônibus, a questão da empregabilidade, que a gente precisa buscar esse direito. A gente vê vários países cada vez mais incentivando
o emprego para a pessoa acima de 60 anos. A gente sai daqui no aeroporto, uma questão de fora, que é já muito delicada também, além da empregabilidade, é o número de violência contra a pessoa idosa. A gente está, conforme falou aqui, está envelhecendo, né? A gente está ficando mais maduro e a gente está, infelizmente, o número de pessoa idosa que sofre com violência é enorme. Conversei semana passada com a delegada, a doutora Sueli, que cuida da violência contra a pessoa idosa na cidade, no estado do Rio de Janeiro, para a gente montar uma parceria, colocar, ela está precisando de assistência social. Então, nós precisamos, são vários programas que nós estamos fazendo na secretaria para poder dar visibilidade à população, se educar mais relacionado aos direitos na questão do ônibus, dos assentos preferenciais, da violência contra a pessoa idosa, os programas que nós temos hoje na prefeitura que dão direito à pessoa idosa como esporte, como cultura, como os passeios, que nós retomamos os passeios, os bailes da melhor idade, que o nosso vereador Marcelino da Almeida sabe muito bem, que sempre incentivou os programas da terceira idade. Então é isso. A gente precisa oxigenar a Secretaria de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos, para que a gente possa dar mais direito, dar o direito, dignidade e para a nossa pessoa idosa. Vereador, o senhor tem 15 leis aqui voltadas para o idoso e a gente tem umas aqui até que eu gostaria que o senhor citasse, né? A criação do Conselho Municipal de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa, a academia, como o senhor bem falou, tem até hino. Fala um pouquinho das suas leis aí para a gente. Não, essas leis são, desde o início, tem umas 15 leis aqui. Exato. Que nós trabalhamos sempre nesse. Mas voltando a pessoas idosas, a gente tem que prezar a cultura, voltar antigamente à cultura. Por exemplo, você quando a gente ia para o colégio e tal, sentava no ônibus, entrava uma pessoa idosa, se levantava para dar espaço. Hoje, como é que mudou? Hoje a pessoa finge que está dormindo, a idosa fica ali no banco, fica em pé. Então, o problema hoje da terceira idade é o respeito que a gente tem que voltar a dar a essas pessoas. O que o idoso quer é amor, carinho e que respeite os idosos. A gente vê hoje uma pessoa idosa no mercado de trabalho, ela tem muito mais experiência do que uma pessoa. A pessoa, ela chega em qualquer lugar e qualquer lugar que você coloque uma idosa, ela vai fazer bem aquela missão que ela tem ali, pela experiência de vida que ela tem. Ou vezes você quer botar uma pessoa jovem, mais jovem, não tem tanta experiência como tem essa pessoa. Então, o idoso hoje é muito importante em qualquer setor da iniciativa privada. Com certeza. Agora, eu queria até que o senhor mostrasse a sua cartilha, porque para quem está nos assistindo, essa cartilha, ela é distribuída, né, gratuitamente. Nós somos presidente também da Comissão de Idoso, e lá tem o Estatuto do Idoso. Está à disposição lá na comissão, ali na rua... 13 de maio... Número 13, terceiro andar, sala 301, é isso? O idoso que quiser apanhar a cartilha pode dar um pulo lá, tem a comissão lá, trabalhando lá, para que possamos ter essa cartilha na mão, que é muito importante saber os direitos dos idosos aqui na cartilha. Com certeza. Tá, Luciano, falando dos dados do IBGE, eles com certeza, e tanto da Fundação Getúlio Vargas, que só vem somar para que empresários, a sociedade como um todo, né, trabalhem para melhorar essa questão dos idosos. Sim. E é uma coisa que não é para o futuro, não é para 2060, né? É o que a gente já está fazendo agora. É agora, né? O futuro é agora. O futuro é agora. Então, pegando alguns ganchos aqui para voltar a falar dos números, mas em primeiro lugar, parabenizar aqui o ilustre vereador Marcelino pela ótima escolha da sua plataforma eleitoral dos idosos. Então, quer dizer, como o quantitativo cada vez maior de idosos, tudo indica que o vereador vai ser reeleito ano após ano, dando continuidade ao trabalho. Mas é o trabalho do dia a dia, esse contato com os idosos, é importante que eles querem um abraço. Às vezes o idoso não quer nada, ele se sente bem com um abraço. E você vê a diferença, eu vejo eu tenho vários projetos lá, inclusive da própria prefeitura, e tem projeto nosso, que a gente criou já nesses 25 anos. O que sente a necessidade dela é esse carinho, esse amor. Essa atenção, que eu vejo, de atenção, porque os filhos nascem, seguem a sua vida, e ela começa, esses grupos eu criei na época, porque eu senti essa necessidade, que o filho cresce, vai da sua vida, segue a sua vida, e ela precisa daquele grupo dela,
para passear. Da convivência, para a convivência de continuar dela a sua no dia a vida, dia. né? Isso é muito importante e nós temos na prática isso devido ao tempo que a gente lida com os idosos. certeza. Tem um indicador na demografia que a gente chama de índice de envelhecimento, tá? De forma resumida, o que é o índice de envelhecimento? É o número, é uma razão, né, uma divisão entre o número de idosos, aqui a gente considera pessoas acima de 65 anos, poderia ser pessoas acima de 60, dividido pelo número de crianças, pessoas de 0 a 14 anos. Então, para ilustrar, agora em 2019, nós temos 45 idosos para cada 100 crianças, tá? Em 2039, essa relação vai ser de 1 para 1, ou seja, para cada 100 idosos, vamos ter 100 crianças. E no nosso horizonte da projeção aqui 2060, a ideia é que tenhamos 173 idosos para cada 100 crianças. É um número muito significativo, né? O pessoal aqui comentou, falou muito nessa questão de... o importante não é chegar a uma idade longeva, e sim chegar bem a essa idade longeva, né? Com qualidade de vida. Se no passado as pessoas morriam muito de doenças infecciosas, infecto-contagiosas, parasitárias e afins, hoje em dia as pessoas morrem de doenças ligadas ao aparelho circulatório, aparelho respiratório, doenças do coração, neoplasias e o que a gente chama, tem um termo em inglês que chama de man-made diseases, que são o quê? As doenças causadas pelo homem. Que doenças são essas causadas pelo homem? Doenças oriundas do consumo excessivo do tabaco, do álcool, de uma alimentação não regrada, da falta do sono que repõe a energia da pessoa. O próprio estresse do dia a dia. Do estresse do dia a dia e por aí vai. Então, assim, uma receita simples para a longevidade, obviamente em que pese os aspectos genéticos, né, que são passados de geração para geração, estaria baseada num consumo moderado de álcool para baixo, atividade física regular e diária, tornar isso um hábito de vida, né? Quem pratica atividade física sabe da falta que às vezes você fica um dia sem fazer, o seu corpo pede mais para isso, uma alimentação saudável, um sono de pelo menos 7 horas por dia, entendeu? São coisas que ajudam a prolongar a vida e a longevidade das pessoas. E dançar, né, vereador? Com certeza. Os bailes estão fazendo sucesso aí que eu tô sabendo. Então a gente volta aí no próximo bloco, tá bem? Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos falando sobre idosos hoje aqui no Rio TV Debate. Até já! Estamos de volta com o nosso último bloco do Rio TV Debate de hoje, falando sobre idosos. Secretário, muito baile para dançar mesmo e ter uma qualidade de vida. A gente está vendo aí nas realizações dos bailes, né, dos bailinhos. Isso é muito importante. Inclusive, eu queria aqui deixar registrado, nós fizemos um grande baile da melhor idade, ali no Municipal, na Tijuca, e foram aproximadamente 1000 pessoas idosas lá que aproveitaram uma tarde maravilhosa, que nós envolvemos as casas de convivência, os projetos, e agora já no dia 5, inclusive o vereador Marcelino já está convidado, e todos aqui da TV Câmara. Seu baile será na quadra da Portela, ali em Madureira. A gente vai envolver também a velha guarda da Portela, envolver as casas de convivência, envolver os projetos. É isso que a gente quer fazer. A gente quer cada vez mais incentivar os projetos, sejam eles de cultura, de esporte, e com as nossas casas de convivência, integrá-los, fazermos passeios, fazermos eventos. Estamos preparando também um evento para poder, num teatro, levar a nossa turma da melhor idade para o teatro. É isso. A gente precisa integrar, motivar com as nossas operações para cobrar os direitos da pessoa idosa, conforme o vereador falou, a questão do não respeito no transporte público, que todos os assentos, a partir do dia 26 de fevereiro agora desse ano, todos os assentos são preferenciais, um decreto do prefeito Marcelo Crivella. Então, infelizmente, não é respeitado. Nós fomos no trem, fomos no metrô, fomos no transporte público, onde o motorista do ônibus passa direto, e a gente ali foi com a equipe da Prefeitura, da Secretaria de Transporte, da Guarda Municipal. É isso que a gente está fazendo. A gente está na rua, cobrando, fazendo cumprir o nosso papel como executivo, para dar tranquilidade. Eu volto a falar.
Sabemos do momento delicado, mas só o executivo, o legislativo, com a sociedade, com a iniciativa privada, com o judiciário, todos unidos, que nós vamos melhorar não só a qualidade de vida da nossa terceira idade, nossa pessoa idosa, como da cidade do Rio de Janeiro. É essa a nossa função e é isso que a gente está fazendo. Ok. Bruno, a questão do mercado de trabalho, voltando um pouquinho, a gente até tem algumas pesquisas do Sebrae que mostram que a idade, 60 anos, não é mais para estar aposentado e cuidando dos netos. É a idade de empreender também, né? Vamos empreender e a gente está vendo que 7% das pessoas que representam mais de 2 milhões, né, de brasileiros estão voltando no trabalho e continuando. Qual é o mercado hoje em dia, então, para quem já está nessa faixa etária, lá pelas pesquisas? Exatamente. Esse é um ponto muito interessante, né, porque, como já citado por todos aqui na mesa, um dos pontos por trás desse envelhecimento populacional é o ganho de qualidade de vida do idoso. E esse idoso, então, precisa continuar sendo um indivíduo ativo na sociedade como um todo. Eu já falei da participação no mercado de trabalho, mas uma pergunta interessante é onde que estão esses idosos? Onde que os idosos trabalham, né? Bom, a gente constata, por exemplo, que idosos, quando a gente olha os números, eles trabalham menos na educação do que adultos, por exemplo. Porque isso é natural. A gente sabe que a gente tem uma aposentadoria relativamente cedo dos professores, então, por isso, a gente tem menos professores idosos. Mas onde estão os idosos? A gente vê um crescimento, os números mostram um crescimento muito grande do emprego de idosos mais recentemente no comércio. O que faz sentido, porque o comércio é uma atividade que exige menos uso da atividade física, da força física, então o idoso, à medida que ele vai perdendo essa força física, é natural que ele possa migrar para atividades que façam uso desse tipo que não façam uso da força física. Surpreendentemente, também tem uma participação relativamente grande dos idosos na agricultura, né? Porque mesmo que o idoso consiga aposentadoria, ele continua trabalhando. Muitas vezes a gente tem aquela agricultura, a maior parte da agricultura brasileira, em termos de emprego, é a agricultura familiar. Então é aquele indivíduo que ele é dono da sua própria terra, então ele pode até conseguir aposentadoria, mas ele continua trabalhando ali na terra. Então a gente ainda tem também muito idoso trabalhando na terra. Agricultura mesmo. E Exatamente. Principalmente aqui no Rio de Janeiro também? Como, Luciano? Aqui no Rio também? Alguns dados daqui que vocês têm no Rio de Janeiro? Um ponto que eu acho que é interessante é que a gente tem que lembrar que esses números que o Luciano trouxe são do Brasil como um todo. Exatamente, né? Aqui no Rio... Porém, o Brasil é um país multifacetado. A gente tem o Nordeste, a gente tem o Norte e todos esses estados, né? Os estados brasileiros são muito diferentes entre si. E no caso do Rio de Janeiro, a gente está na frente desse processo. Ou seja, o Rio de Janeiro é um estado ainda mais velho do que outros estados da nossa federação. Então, aqui é ainda mais importante que a gente comece a olhar para o idoso. Perdão. Essa questão, quando a gente fala o conceito, né? A pessoa está na atividade, você chama de ativo. Agora, aposentar, estrito senso, significa recolher-se ao aposento. Quer dizer, você tem aquela coisa na cabeça, a pessoa se recolhe ao aposento, bota o camisolão, né, o pijama e fica lá trancado, vendo televisão. Não mudou. Hoje em dia não tem mais essa, quer dizer, a pessoa não é mais inativa, ela continua na plena atividade, né? Exercendo funções, sejam remuneradas ou não, dentro do mercado de trabalho ou fora do mercado de trabalho, né? Então, são coisas que os conceitos têm que mudar e se atualizar, né? Em função da realidade que a gente vive, né? Com certeza, e campanhas são importantes, né, vereador? Campanhas para os idosos são importantes, né? Que o senhor tem sempre... vem fazendo esse trabalho aí também. Mas a campanha é importante, que ele traz até tranquilidade para a família. E muita gente hoje, eu vi um estudo também da depressão. A pessoa que se aposenta e vai para casa, ele tem que ir gradativamente, porque se ele vai num trabalho, vamos dizer, um cara que faz uma pessoa que vai comandar algum trabalho. Ele tem uma atividade muito forte. E, de repente, ele se aposenta e vai para casa, ele está arriscado a ter uma depressão, porque ele para de repente. Ele tem que vir devagarzinho, tá? Devagarzinho, o tempo vai dando para ele que faz. Eu vejo hoje, a própria família, quando tem esses projetos que a gente já conhece muito, de dança, a gente tem trabalho de dança, hidroginástica, ginástica, esse trabalho todo. Um dia eu vou contar, tem uma história engraçada, mas foi muito forte. Eu estava num desse centro, aí chegou uma pessoa, assim, um ar muito forte. Quem é seu Marcelino aí? Aí a menina apontou para mim. É ali. Eu vi a atitude da pessoa, mas é porque a pessoa realmente, ela veio
ela veio com atitude, mas é dela mesmo, não era foda. Aí me disse assim, chegou perto, o senhor quer ser Marcelino? Falei, sou eu. O que o senhor anda fazendo com minha mãe? Aí eu fiquei assim, meio assustado, né? Falei, nada, eu só posso ajudá-lo, ela. Não, mas o que o senhor anda fazendo com a minha mãe? Ele repetiu, falei, não, ela deve participar de algum projeto aqui, de uma coisa. Não, a minha mãe é outra, minha mãe mudou. A minha mãe só fala no Marcelino, que ela agora tem outra qualidade de vida, ela passeia, ela sai de casa, ela vai aos bailes, ela vai na hidroginástica. Isso, então, os filhos, a própria família, fica feliz com esse trabalho que bom. Que se faz. Parabéns, o idoso. Realmente é muito importante, até porque essa questão, né, da atenção, do cuidado, que hoje mesmo, antes de eu vir fazer esse programa, eu recebi uma notícia de que uma neta deixou a avó no Miguel Couto, que tinha quebrado o fêmur, e não quer ir buscar. Ela já teve alta e a menina não quer buscar. Então, os cuidadores estão lá se preparando para ver como podem ajudar essa senhora. Então, toda essa atenção, saúde, lazer, cuidados, esse carinho todo que o senhor vem fazendo também, o secretário, é muito importante. Então, agora eu vou pedir para vocês, infelizmente, as nossas considerações finais, tá bem? Começar, secretário, por favor. Antes da nossa consideração final, já queria lhe dizer, vou pegar e vou colocar uma assistente social para ir lá agora, para ver, e dizer mais e também da nossa preocupação rapidinho com a população em situação de rua, de pessoa idosa. Isso é uma questão que a gente também está muito preocupado, depois conversar com o vereador para ver... Se tiver algum número de denúncia, são 740 pessoas idosas hoje em situação de rua, então isso é uma preocupação do prefeito. A gente precisa ver um número de 65% dependente de álcool, de qualquer tipo de droga. Então isso é uma questão que a gente também vai ter que trabalhar. E é isso, eu queria agradecer essa oportunidade. O tempo é curto, a gente quer falar mais, porque o assunto tem tanta coisa. É muito bom esse debate, que a gente possa cada vez mais levantar essa bandeira. A nossa secretaria está de portas abertas, o número 1746, tudo relacionado à pessoa idosa e eventos da nossa cidade, qualidade de vida, a gente está lá levantando e a gente está trabalhando, é isso que a gente quer fazer. Trabalhar pela nossa pessoa idosa da cidade do Rio de Janeiro para dar o mínimo de qualidade de vida para eles, para que eles possam ter uma qualidade de vida na sua, vamos dizer assim, 60 não é reta final, mas nos seus últimos 30, 40 anos. Os 60 agora é recomeçar, né, secretário? Muito obrigado pela oportunidade, conte com o nosso trabalho. Bruno, por favor. Bom, queria novamente agradecer pelo convite. Enfim, vou falar rapidamente para encerrar, até para dar um pouquinho mais de tempo para o Luciano, que eu interrompi ele da última vez. Mas enfim, eu acho que os pontos todos levantados aqui são super relevantes. O vereador Marcelino levantou pontos que eu acho que são importantes do ponto de vista da consideração de para onde que a gente vai caminhar, né? Quer dizer, os idosos, se você, de repente, pega uma pessoa super ativa e diz, olha, se aposentou, vai para casa, né? Isso realmente pode representar um problema de trazer depressão, enfim. Então, é importante que a gente consiga permitir que esses indivíduos sejam ativos na sociedade como um todo. Né? E isso vai passar por várias mudanças, né? Algumas eu acho que já estão sendo encaminhadas aqui, quer dizer, mudar o ambiente de trabalho em que esse indivíduo vai estar inserido, mudar a cidade em que esse indivíduo vai estar inserido para esse indivíduo poder ter mais facilidade de se transportar da sua casa para o seu trabalho, retornar do trabalho para casa, para esse indivíduo poder passar o seu dia no trabalho. E muito importante também é a gente lembrar que esse indivíduo ele é experiente, porque muitas vezes acaba que o empregador não quer contratar o idoso, não quer oferecer uma oportunidade para o idoso, e o Marcelino lembrou muito bem, quer dizer, vamos respeitar esse idoso, vamos lembrar da experiência dele para a gente poder conferir a esse idoso uma vida de qualidade, um envelhecimento de qualidade, e também do ponto de vista da sociedade é ótimo, a gente aproveitar toda a experiência e aprendizado que esse indivíduo acumulou. Com certeza. Luciano, por favor. Bom, mais uma vez agradecer essa super oportunidade aqui para estar falando desse assunto, como eu falei, né? E assim, o recado que eu queria deixar é o recado para os homens. No seguinte sentido, o secretário Felipe comentou desse baile do municipal, que tinham 1.000 pessoas. Eu garanto para você que dessas 1.700 eram mulheres e só 300 homens. Então o recado que eu deixo aqui é para os homens que se cuidem mais,
Sigam mais ou menos essa listinha de coisas que eu coloquei anteriormente, saudáveis, justamente para isso, entendeu? Os homens por conta estão Porque assim, as senhoras têm que ter as companhias para dançar nas suas serestas, então, entendeu? Os homens têm que se cuidar. Justamente. Então o recado que eu deixo para a população masculina, Excelente. se cuidem mais, se cuidem do seu corpo, façam atividade física, se alimentem bem, tomam a sua cervejinha socialmente para poder dançar com essas senhoras sozinhas, que coitadas, estão sozinhas no baile, tendo que contratar pessoas para dançar com elas. Obrigada, Muito obrigado Luciano. pela oportunidade mais uma Vereadora, vez. sua mensagem final aqui para a gente. Quero agradecer, Simone, a TV Câmara, ao nosso secretário Felipe, ao Bruno e ao Luciano, as experiências que eles estão passando para nós. E eles passam a parte técnica, nós passamos a parte do dia a dia. Porque o idoso, ele precisa, os dados que ele falou ainda é pequeno, dá mais de 90% só das mulheres, 10% dos homens, porque eles são mais preguiçosos. Eles são mais preguiçosos, os homens são mais preguiçosos. E hoje, por a iniciativa da mulher, você vê hoje que os homens têm que se cuidar muito, até na parte de desenvolvimento sociais, na parte de trabalho, que as mulheres hoje estão dominando. Daqui a pouco os homens vão ficar em casa lavando a louça e as mulheres vão fazer o trabalho que deveria ser feito pelos homens. Exatamente, já vem acontecendo, né? Olha aí, ó, já outro tema aí também. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, fico muito feliz de falar sobre esse tema e até deixo uma mensagem aqui, né? Empresário, comerciante, está procurando novos talentos? Dá uma olhadinha para quem tem experiência também, não é mesmo? Olha aí, tanta gente com experiência e querendo estar aí no mercado de trabalho. Apenas começando, né? Se reinventando e recomeçando, ok? Muito obrigada mesmo pela presença de todos vocês aqui. E a você que está sempre aí nos acompanhando aqui na Rio TV Câmara, muito obrigada pela sua atenção. Até o próximo programa. Tchau.